Ei, boa noite, muito bem-vindos. E aí, pessoal, prontos para mais uma live? Conta aí para mim, de onde você está assistindo, se você tem alguma dúvida em relação a essa eleição, se você tá um pouco desnorteado, se você acha que vai ser diferente, vai colocando aí. Vamos aguardar um tiquinho aqui até o Paulo chegar, a galera ir chegando, enfim. Vamos esperar todo mundo chegar. Opa, meu gato tá aqui fazendo maldade com a luz daqui a pouco. Se vocês verem tudo cair, foi ele. Olha ele aqui. Vem cá, maldoso. No que chega o Paulo. Dá um oi para o pessoal. Olha aqui. Esse aqui que é responsável de me jogar tudo pra fora, né? Então, pessoal, vamos lá ver se o Paulo chega logo. Acho que ele já chegou. Opa, vamos lá. Ih, será que tá entrando? Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? O som tá bom? Tá baixo? Falei pra mim. Opa! E aí, Oi, Paulo? tudo Tudo bom, Neré? jóia? Tudo bem você? Tudo. Por que a gente não conversa? Então, prontinha para mais uma live ousadia? Mais uma live, mais um dia. Apesar Então, que vamos lá. nossos Vamos. ousados e nossas ousadas todo dia nos ouvem, todo dia a gente tem novas dicas para todo mundo aí. Santa paciência, né? Então, vou explicar rapidinho qual que é a dinâmica. Hoje a live vai ser comandada pelo Paulo, tá? Que ele é o especialista na análise de cenário, opinião pública, beleza? E a gente vai falar sobre o que vocês podem esperar dessa eleição, né? Como que tá a cabeça do eleitor, como que vai ser esse pleito, se nacional e municipal tem a ver ou não, enfim, todas as diferentes questões o Paulo vai explicar agora para vocês. Vai colocando lá teu nome, de onde você está assistindo, se é a primeira vez que você lida com campanha ou não, se você é pré, se você já participou alguma vez e se você tem alguma dúvida específica sobre essa eleição ou como conseguir interagir com o eleitor, vai deixando nos comentários. A gente vai conversando, mas no final a gente vai responder. Gente, compartilha aqui no aviãozinho que está aqui embaixo, esse trem, né, assim, e manda para teus colegas de partido, para todo mundo, né? Porque você que é pré-candidato a vereador precisa que a tua legenda, a tua nominata tenha muito voto. Então compartilha conhecimento, vamos garantir aí, né? Não é, Paulo? Sim. E como a gente compartilhou essa semana já, porque a ideia nossa dessa live surgiu até de alguns stories que a gente fez essa semana. Então, quem não segue a gente, começa a seguir. Ajuda a gente a chegar nos 10 mil, como toda a Nereia fala em toda live, porque algumas discussões, foi até algumas das caixas que a gente começou a discutir o eleitor e a cabeça do eleitor essa semana e as diferenças do eleitor, assim. Porque toda eleição, os marqueteiros, os politólogos, todo mundo tenta descobrir qual que é o signo das eleições, o que vai marcar as eleições, o que uma eleição tem de diferente da outra. E, principalmente, os cientistas políticos geralmente fazem isso pós-eleição. Mas para os candidatos, você tem que tentar fazer isso pré-eleição. Porque sempre que você, para você ter sucesso e decifrar o eleitor, você tem que fazer isso antes da eleição. Então, quem que é seu eleitor e descobrir a cabeça do seu eleitor, principalmente a quem que você vai direcionar a sua mensagem, é essencial para que você tenha sucesso. Então, você tem que descobrir o signo e quem é essa pessoa responsável na sua eleição. Ô, Então, gente, o que a gente... estou colocando um exemplo prático do que o Paulo falou. Às vezes chegam pessoas até mim e falam assim: olha, eu já fui candidato, esse ano vai ser a terceira vez e eu nunca consegui ganhar a eleição. Aí a primeira pergunta que eu faço é: tudo bem, quem que era teu público, né? Quem que você estava tentando captivar? E aí a pessoa fala: uai, o povo. Aí eu falo: ué, meu amigo, aí já temos o primeiro problema, né? Porque vereador não é o mesmo que candidato a majoritária, não é, Paulo? Então, assim, é muito Sim, importante você é saber. porque, principalmente vereador, tipo, é muito nichado, né? A gente fala com um público muito específico, assim. É, não nichado no sentido que a gente pode falar só para um bairro, mas a gente pode falar, tipo, você pode ter vereadores que falam realmente só para um bairro, mas você também pode ter vereador que falam só por uma bandeira, ou só por uma causa, ou só para um público, sei lá, um vereador que fala só para jovens, que foi uma pergunta que veio muito na nossa caixa de mensagem. Então, assim, você tem que construir mensagens para esse público. Se você vai para um cargo executivo, algum candidato a prefeito que estiver nos escutando, a gente tem muitos candidatos que estão nos procurando, inclusive, aqui para cargos, que é o seguinte, você pode... Aí sim você tem que falar para um público um pouco maior.
mas tem alguns estudos, inclusive, que fala que a primeira coisa que um eleitor decide é em quem ele não vai votar. E depois ele escolhe quem vai votar. Então você tem que, inclusive, ajudar ele a escolher em quem ele não vai votar. Então, conhecer o seu eleitor é, inclusive, saber, inclusive, qual eleitor que não vai votar em você. Que você gastar esforço e gastar energia em quem nunca vai votar em você é desperdício de tempo e dinheiro. E uma E até porque, campanha. né, a própria ciência política fala, né, que convencer alguém que a priori não está determinado a votar é um trabalho muito extenuante. Então, você vai gastar seu recurso, seu tempo com uma baixíssima taxa de conversão, né? Então, não é uma estratégia eficiente, né? Sim, principalmente campanha que é um tempo tão curto, né? Se você tem um tempo tão curto, se você vai gastar seu tempo para tentar convencer quem você nunca convenceu, você vai perder dinheiro e tempo, entendeu? Então, isso é e você fala muito isso, né, Derek? Tipo assim, campanha é uma coisa construída a longo prazo, aí tem a diferença de campanha eleitoral para campanha política, que é aquilo do político que você vai Aham. construindo durante seu mandato, que você constrói passo a passo. Agora, neste período que a gente está, que é o foco na disputa eleitoral, é um tiro muito mais curto. Então, essa é a diferença. Então, por isso que é Vossa Excelência o eleitor e Vossa Excelência o meu eleitor. Quem é esse público para quem que eu estou falando? Essa que é a importância de quem que a gente está falando. Assim. Então, Paulo, eu acabei de ver que o Euclides deixou uma pergunta. Ele falou assim, né? Nosso amigo Euclides disse: como que eu sei quem que é meu público? Ajuda a ele conseguir identificar. A primeira coisa, você pode, por exemplo, fazer pesquisa, caso você não tenha. Para fazer pesquisa, você pode, por exemplo, olhar as suas próprias redes sociais. Quem é o público que te segue nas suas redes sociais? Quem te compartilha? A Nereia, que algumas vezes em conversa você falou que é a louca das tabelas, que faz tabelas, inclusive, para panilhar quem são as pessoas que lhe seguem, quem são as Aham. pessoas que mais curtem você. A Nereia que gosta muito, que até é a uma especialista mais em redes sociais do que eu. Mas esse é uma coisa para desenhar o cenário. Esse é um primeiro passo, assim. Inclusive, escutar as pessoas. As pessoas são, assim... Porque muitas vezes os marqueteiros e os políticos não têm esse papel, inclusive, porque eu faço a melhor campanha na minha cabeça. A melhor campanha na sua cabeça não é a campanha que reflete ou cola na população. Campanha é vínculo, né, André? Por acaso, nós dois estudamos vínculo bastante tempo na nossa vida. O doutorado nosso é baseado em vínculos. Vínculo é essa coisa, política é vínculo, é relação. Então, tipo assim, a construção dessa relação é muito importante, assim. E na E é política, demorada, né? Não é uma coisa de um dia para o outro. Muitas pessoas acham que por sair na rua e falar, olha, eu estou agora candidato, iniciou a campanha, mas não é tão simples assim, né? Só para gente, para vocês que não sabem, o Paulo e eu temos pesquisado durante muitos anos em pesquisas internacionais, né? E o ponto justamente era isso, né? O vínculo entre partidos e eleitor na Espanha e na América Latina, né? Então a gente sabe do que fala, né? de vínculo a gente estudou bastante, assim, e em vários lugares, inclusive. Então, e para eleições municipais especificamente, é que aí eu acho que ocorre muito um erro, inclusive, de campanhas, que é o problema das campanhas que esquecem que estão disputando campanha municipal. Eleição 2020, gente, vamos lá. Eleição 2020 é município. Esqueçam, na maior parte das vezes, esqueçam o nacional. O que o eleitor está pensando agora, o que o eleitor vai usar, assim, política não se desenvolve isolado no espaço. O município está dentro do estado, o município está dentro do país. Então, o que tem a política do estado, a política do país, influencia nas decisões do município. Influencia. Mas todas as pesquisas mostram bem claramente que as decisões para as eleições municipais são decisões para as eleições municipais. Elas não sofrem tanto interferência, inclusive, Uhum. das eleições nacionais ou das eleições estaduais. São eleições à parte. Inclusive, o calendário deixa isso muito bem claro. Agora a gente tem que tomar a decisão para a eleição desse ano. Então, o eleitor mora no município e a gente tem que tomar a decisão do município. Então, vamos lá fazer a análise de como foi a avaliação do seu prefeito que está governando a sua cidade. Como que o eleitor avalia o seu prefeito? O prefeito, não vamos pensar agora na avaliação do presidente, do governador, do deputado. Vamos pensar na avaliação do prefeito, na avaliação dos vereadores que estão terminando o mandato. É esse o pessoal.
como é que está o asfalto da sua cidade, como é que está o saneamento da sua cidade. Ou seja, vamos virar o nosso olhar para a cidade. É isso que muito candidato esquece e não leva em consideração para a campanha desse ano. Pois é, né? E mas eu vou falar uma coisa rapidinho, gente, um pouco assim, tendo a ver, né? Agora que o Bolsonaro está aumentando nas pesquisas, né? Eu já estou prevendo que muito candidato vai começar, né, a querer fazer essa famosa transferência da autoridade. Gente, transferência da autoridade está mais do que provado que ela existe, mas cuidado para não pisar na bola. Uma coisa é transferência da autoridade, você utilizar um pouco, e outra coisa é você perder o foco, igual o Paulo está falando, né? Você achar que isso virou disputa nacional. Então, gente, muita atenção com essas coisas aí. Paulo, me diz uma coisa, também nas ideias da pessoa, o partido, também podem condicionar o público? Sei lá, se ele fala de fiscalização ou se ele fala de renovação? Sim, partidos importam, né? É uma máxima que gostamos bastante, acho que tanto eu e você compartilhamos essa ideia. Partidos importam em vários sentidos, assim. Partidos importam pelo tamanho da sua máquina, o que o partido pode lhe dar para disputar a campanha, isso seja tanto na parte física, ou seja, lhe dar dinheiro, lhe dar equipe para te apoiar, lhe dar gente para te ajudar a pensar um programa de governo, lhe dar alguém para te ajudar a panfletar, lhe dar alguém para te... Então, a máquina que o partido pode colocar à disposição, mas também a imagem que o partido tem. Se a gente tem um partido histórico que tem peso na cidade, gente, voltando a frisar, por que acontece? Se você está numa eleição que é uma eleição que a cidade tem história do partido nessa cidade, recuperar essa história é muito importante. Ou seja, ou se você está vindo com um partido novo para uma cidade, que é importante também, que você pode, inclusive, vir, que é a palavra que muitos gostam, que é uma eleição disruptiva, ou seja, uma eleição nova, é muito importante, você pode trazer um partido que vai trazer uma novidade para a cidade. Então, tem as duas coisas. Gente, voltando só para frisar isso, eleição 2020 eleição municipal. Se você está tentando um cargo de vereança, é eleição para vereador. Você tem que falar para um público muito específico, focar na quantidade de votos que você precisa. Não se esqueça, Neré, estava até falando antes, compartilhe com os outros vereadores do seu grupo também, porque você precisa dos outros vereadores do seu grupo. Nem é do seu grupo, precisa dos vereadores do seu outro partido por causa das novas regras eleitorais. Que agora acabou a colisão, não tem nada, é o seu partido só que disputa. Você precisa do partido forte também, inclusive, para disputar e ganhar a eleição. Agora, Paulo, me diz, né? Pensando um pouco no eleitor, nesse momento que ele está. A gente está vivendo pandemia, as pessoas estão em casa, enfim, né? A gente está mais na rede social, mas a gente está com muitos problemas na cabeça, etc, etc. Como abordar, né, essas pessoas agora na campanha? Essa tem sido uma pergunta que eu tenho recebido muito. Olha, como que eu abordo a pessoa? Será que a pessoa vai me receber bem? Será que ela vai ficar irritada? Você tem alguma dica, alguma sugestão? O negócio é o seguinte, todo eleitor vai ter que tomar uma decisão. Então, temos de partir de um princípio que vai chegar um momento que o eleitor vai ser convencido ou vai ter que tomar uma decisão. Se ele vai ter que tomar uma decisão, que seja uma decisão favorável a gente. O que a gente não pode fazer é cansar o eleitor. Então, o que você tem que fazer? Saber o que o seu eleitor quer também. Porque acontece, se você tem um eleitor que agora, nesse momento, a gente ainda está a 90 dias da eleição, ou seja, 3 meses. Se você acha que esse eleitor, neste momento, não quer escutar muito de política, comece a trabalhar outras coisas. Organize-se. Uhum. Vire seus olhos, então, para a parte interna da sua campanha. Então, Ou seja, basicamente é o seguinte, né? Vamos lá mas é aquela coisa. Só terminar. Os olhos para a parte interna, mas nunca deixe de escutar do ouvido estar na rua, tá? Uhum. Você pode virar os seus olhos para a parte interna da sua campanha por organização, mas os ouvidos sempre ligados no que está acontecendo na rua. Então, assim, vamos falar uma coisa. Vamos supor que teu público é aquele público que não está muito interessado em política e ele não quer saber, né? Você já sentiu que cada vez que você posta, enfim, sobre pautas assim mais politizadas mesmo, você sente que a galera não engaja. Aí você talvez está pensando assim, e o que eu faço agora para eu trabalhar? Você vai trabalhar sua autoridade, né? Você vai trabalhar quem você é, você vai contar sua história, vai conseguir criar essa conexão de um outro jeito. E lá na campanha tu vai mandar bala, né? Nas tuas propostas, nas tuas bandeiras, quer dizer, nessas questões já mais firmemente políticas, né?
E aquela coisa, os problemas da cidade, se você for construindo a sua autoridade, fala assim, eu tenho, um problema da cidade é tal problema, sei lá, falta de saneamento, que é um problema em grande parte das cidades do Brasil. Se você tem propostas para isso, então você começa a pautar e discutir isso de certas formas. Ou seja, não é chegar também com dois pés na porta nesse momento, entendeu? A gente ainda está. É porque acontece, muita gente começa a desesperar porque está 90 dias e assim, 90 dias passa muito rápido. Mas para o eleitor ainda, 90 dias para eleição é muito tempo. Muito. A gente discute muito que campanha tem fases e tem calendários, tem Mas não estrutura. adianta não, que a gente vai trazer isso Não, numa outra live. isso O pessoal quer saber fica daqui a colado pouco aqui vai no ligar, tá? Ousadia. A gente sempre está trazendo novidades, mas essas fases da campanha é uma coisa que a gente vai ter que discutir aqui ainda. É. Ô, Uma Paulo, hora ou outra a gente vai um trabalhar com comentário que isso. apareceu aqui muito interessante do Tiago, nosso aluno. Ele falou assim: e a abstenção? Porque esse ano, né, outro grande bilhão vai ser lutar contra a abstenção, né, nesse clima de pandemia, né? Muitas pessoas não vão viajar, muitas pessoas vão justificar. Eu, particularmente, acho que a abstenção vai aumentar. Todos os dados que eu vi, os cálculos que as pessoas estão fazendo, vão aumentar. A única possibilidade de não aumentar é porque as pessoas achem que a política realmente precise que as pessoas mudem e as pessoas estejam, inclusive, não possam viajar. Aham. O que acontece? Para viajar, muitas das vezes, você precisa do quê? Que a economia tem, você tem dinheiro no bolso. Se você não tem dinheiro, você não viaja. Você estando na cidade, a tendência do eleitor, quando está na cidade, no caso do eleitor brasileiro, né? Nós dois que estamos no caso espanhol muito bem, a gente sabe que o eleitor pode estar na cidade e não querer ir votar. Mas o caso do eleitor brasileiro, a nossa tradição, se o eleitor está na cidade, ele vai votar. Ele só deixa de ir votar se ele não está na cidade. Então, se o eleitor estiver na cidade, eu acho que vota. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, por isso, inclusive, agora, se vai aumentar a abstenção, tem que redobrar, inclusive, e pensar nisso quando vai fazer os cálculos eleitorais. Paulo, e para quem tem naquele público também mais 60? Porque esse é um outro público, né, que mesmo estando na cidade, talvez esse ano, por medo, não saia, né? Eu não sei se vai ser o medo o problema. O problema vai ser convencer, talvez, filhos e netos a levar eles, talvez, para É. votar. Porque a Aham. maior parte desse eleitor vai e é levado por alguém. É. Só Então, que gente, né, você tá vendo, se você tem um eleitor de maioridade, você já fica atento, porque você sabe que eles, né, pode ter uma taxa de abstenção maior, isso pode te prejudicar, né? Mas em linhas gerais, uma abstenção maior significa que também o quociente eleitoral ficará mais baixo, né, Paulo? sim, você tem que ter menos votos para alcançar a cadeira necessária. É, exatamente. Outra coisa, Paulo, já assim, né? Falando também né, nessa questão do eleitor, de como que ele pensa, do que ele acha. Enfim, você considera que existe muita diferença entre aquele eleitor que tem uma idade ou aquele eleitor que tem um sexo, né? Seja homem, seja mulher? Você tem, segundo as pesquisas, né, os estudos que a gente trabalha, você tem alguma sugestão? Pautas que homem se interessa mais, pauta que mulher, pauta que jovem? Você tem como dar uma dica para o pessoal aqui? Eu acho que vou juntar isso com o período da pandemia, né? Nós estamos num momento de pandemia e algumas das pessoas, de candidatos, inclusive, que nos procuram, que é o medo da pauta única. Ou seja, a gente ter as pessoas quererem discutir só saúde, principalmente saúde pública por causa da pandemia. Saúde é uma pauta que geralmente mulheres prestam muito atenção. Mulheres têm muito, levam em consideração muito a pauta da saúde para decidir seu voto. Enquanto homens prestam muito atenção em pautas de segurança. Então, são pautas diferentes para públicos diferentes. Então, quando você está construindo a ideia do eleitor, e é isso que a gente está discutindo, a importância de se pensar em qual o seu eleitor, qual o seu público-alvo, então você tem que pensar essa diferença. Que é a mesma discussão entre jovens. Jovens, inclusive, muitas das vezes são mais aptos, ou desenvolvem, ou são capazes de pensar numa coisa mais disruptiva, aceitam mais mudanças, desafios, do que talvez
pessoas mais velhas, que tendem a ser mais conservadoras nos seus votos, votarem naquilo que já conhecem. Então, se você tem esse público, você tem que, inclusive, falar, trazer essa parte da história, falar que você conhece. Por mais que você, por exemplo, você pode ser um candidato jovem que tem um eleitor mais velho, mas você tem que, inclusive, ter este passado e retratar que você vai melhorar para esse eleitor mais velho. Ao contrário do jovem, que pode apostar. O jovem aposta mais na mudança. Inclusive, esse padrão repete, inclusive, na diferença de homens e mulheres. Mulheres tendem a ser mais conservadoras no seu voto e homens tendem a ser um pouco mais apostar no desconhecido. Então, tem essas Aham. diferenças também. Paulo, e quem vota nulo, né? Geralmente, o Tiago estava falando, na minha cidade, ele é do Guarulhos, ele disse, tem muito voto nulo. Como você pode tentar atrair esse eleitor? Acho que passa muito pelo convencimento e de apresentar você como candidato. Assim. Quem é você? É, principalmente as campanhas norte-americanas têm muito disso, assim, que é o convencimento do eleitor para ir à urna. Assim. A gente está começando a desenvolver isso cada vez mais pela necessidade, pelo aumento estrondoso do aumento de votos nulos, da abstenção. Então, cada vez mais você tem essa necessidade de trazer e buscar o eleitor. O eleitor está desacreditado. Isso é um fato na maior parte das democracias do mundo. Mas o que pode mudar o eleitor a virar mais acreditado? Eleições chaves. Se o eleitor perceber que essa eleição é uma eleição chave para mudar o cenário, ele vai às urnas. Ou seja, isso Isso é um fato. significa, né, que você tem que colocar essa eleição como um momento chave. Quer dizer, a gente está vivenciando uma pandemia, a gente comprovou mais do que nunca que quem nos governa tem, né, um impacto muito grande sobre diferentes questões. Então, você tem que utilizar isso como carta, né, para conseguir que a pessoa fale, não, eu de fato Sim. tenho que ir. Igual o Paulo falou, uma coisa que me chamou muito a atenção, claro, no meu país, né, voto não é obrigatório igual no Brasil. E sempre na campanha tem justamente essa mobilização, chamar a pessoa para votar. E aqui não, né? Porque como voto é obrigatório, eu não precisava. E para mim era uma coisa que eu não estava acostumada, me parecia esquisito, né? Ninguém falar, olha, essa eleição é importante, você precisa tomar a decisão certa, enfim, esse tipo de questão, né? Aí é bem diferente, né? Sim, e tem muito disso, assim, porque essa coisa do convencimento, assim, os países que não têm voto obrigatório, como é o caso espanhol, eu estava retratando o caso americano também, mas, assim, se você pega o que eu falo que eleições chaves, as pessoas tendem a votar mais, a própria Espanha é um caso disso. A eleição de 2015, que é uma eleição que mudou todo o cenário na Espanha, que vinha em decrescência o número de pessoas que estavam indo votar, na eleição de 2015 isso volta a subir, ou seja, as pessoas vão à urna. Então, se as pessoas acham que essa eleição é uma eleição de propostas, de ideias novas, que você realmente consegue mudar alguma coisa, as pessoas vão às urnas, as pessoas se convencem a ir às urnas. Então, tipo E assim, aí, isso vai muito do. aí, A questão é o seguinte: as pessoas colocam muito a culpa no eleitor e não pensam também que tem a parte da culpa dos candidatos e dos partidos. com certeza. Tem outra coisa, Paulo, que saiu antes aqui, né? Falando dessa questão do desacreditado, enfim, etc, etc. Você acha que uma eleição mais, claro, né? É difícil fazer uma projeção, mas em linhas gerais, você acha que uma eleição mais para renovação ou para reeleição? Qual é a tua leitura? Ainda não sei, mas eu acho que é uma eleição que vai mais para menos pessoas que são fora da política, ou menos pessoas que não têm propostas. Ou seja, eu acho que essa eleição, alguns dados de pesquisa, principalmente pesquisas qualitativas que eu tive acesso, é que é o seguinte: se você é um eleitor que vai assim, eu quero me candidatar só porque eu sou contra tudo que está aí, as suas chances vão ser muito menores. Você tem que ser um candidato que tem propostas, que tem ideias. Se você não sabe quais são os problemas da sua cidade, se você não tem o que falar, as pessoas não estão levando em consideração. Então, vamos lá, né? Existe a falsa crença de que o eleitor não se importa, mas, claro, nessa mudança está devagar, mas, de fato, o eleitor está começando a ser mais crítico, né? Ele está bem mais afiado nessas questões, igual você falou. É Então, porque presta atenção no que o Paulo disse, tá? E, Paulo, mais uma pergunta que aqui é assim, ou mais perguntando da vida, né? O famoso compra de votos. O que fazer, né, com esse eleitor
que você chega na casa, você tá lá na visita, ou então você tá na conversa lá no WhatsApp, enfim, ou na rede social, o que queira que seja, e a pessoa já joga, né? O que você vai me dar? Tem jeito de lidar com isso? Como abordar nesse momento? O que dizer, Assim, né? esse é um mal da política brasileira. A gente sabe que existe. Tem uns livros clássicos sobre isso. Assim, tem um livro aqui que eu gosto muito que fala disso, assim, que conta a história do Brasil, o voto no Brasil e retrata isso. Mas eu acho que a cabeça das pessoas só vai mudar se as pessoas começarem a trabalhar isso. E eu acho que tem de denunciar, assim. Eu acho que se é ilegal, aí até mais para nossa outra colega do Ousadia, vamos até saudar a grande Noelle, já É. que a gente tem esse braço jurídico muito importante cada vez mais para as disputas eleitorais. Então a gente fica colado aqui no Ousadia também, porque temos a Noelle que ajuda muito nas dicas jurídicas. É, você tem que denunciar. Eu acho que a denúncia é importante. Porque se você persegue e a denúncia, a justiça está cada vez mais em cima, as denúncias de corrupção, o Brasil está sim passando por uma mudança nessa mentalidade da corrupção. Eu acho muito importante que se denuncie, porque um voto a eleição é um momento chave para todas as democracias. Assim. O voto é quando o poder volta para a mão do eleitor. Assim. Porque muitas pessoas ficam assim, eu voto e depois não penso mais em política. Só vou votar, pensar na política daqui 2 anos, quando em 2022 eu vou ter que decidir meus votos. Mas as eleições é quando tudo pode mudar. Então você tem que colocar na cabeça do seu eleitor isso, que ele vender um voto agora é que, neste momento, ele então vai abrir mão de uma mudança que ele pode começar uma mudança que só daqui 2 anos. Aham. Então você tem que denunciar. A denúncia é importante. E um trabalho de construção também. Então, eu acho que é duas coisas. Tem de denunciar e o trabalho da construção. Eu acho que Exatamente. são O duas coisas. Paulo disse tudo. Tem que ficar atrás, né? A gente também tem que fiscalizar. A gente não pode continuar permitindo, né? Muitas vezes a gente se costuma e fala assim, faz parte, é normal, vende voto. E aí a gente deixa de correr atrás, né? E você precisa. Gente, outra coisa. Fala aqui o nome do livro. Só uma coisa, só Fala. para terminar esse assunto, algum dos princípios de quando você construiu a ousadia e eu concordei, até para fazer parte, é isso, assim, o ousadia foi construído para transformar também não só os candidatos, não só os políticos, mas também os cidadãos, para cidadãos mais conscientes. Então, se a gente não falasse isso, estaria contrário de tudo que nós pensamos, assim, tipo, até quando você fundou o ousadia, assim, que é É. tipo, é só para frisar isso. Não, tá certo. Só fala o nome da obra que o Mike perguntou. Para você falar de novo. Bota no Brasil, que você disse. Fala de novo. Você está falando comigo? Sim, para você falar o nome do livro, ué. O Mike tá perguntando para Ah, você repetir o coronelismo e chá de nome. voto. Coronelismo e chá Paulo de fez. voto. Fala de novo. Coronelismo, inchado e voto. Beleza, ficou claro, né, gente? Aqui, Paulo, o nosso aluno também está perguntando assim: eu estou do lado. Aí, gente, você pode ver aí o livro. Eu estou do lado do prefeito atual que está com muita rejeição. O que falar para convencer o eleitor, né? Como driblar esse impacto aí de você estar associado a alguém que está um pouco mais queimado? Para esse caso, a gente tem dois fatos muito importantes. Assim. Existem dois casos. E tem um autor clássico que estuda campanhas que fala que se você tem rejeição acima de 60%, você não consegue se reeleger. Só que tem um caso muito clássico, que é um clássico de Manaus, Manaus do Belém agora, que foi estudado num livro da nossa orientadora, que o prefeito tinha muita rejeição. Só que ele conseguiu reverter isso e ficou um caso famoso. O que é o principal trabalho? É o trabalho, inclusive, que muitas das vezes o eleitor não sabe o que o seu prefeito fez. Então tem que ser um trabalho de apresentação das obras para o seu prefeito. Apresentar o que o prefeito fez. Isso é muito importante. Porque conhecer e apresentar as obras, o que o prefeito fez, é de extrema relevância.
Porque se você mostra o prefeito, mostra as obras, você tem que ir desmanchando. E é aquilo que eu falei. A primeira coisa que o eleitor decide é que ele não vai votar. Se você tem grande rejeição, então talvez foque, primeira coisa que você tem que fazer é focar naquele que não te rejeita. Aham. Entendeu? Se você tem grande rejeição, primeiro não foque nessas pessoas. Foque naqueles que não te rejeitam. É a primeira dica que eu lhe dou. E o resto a gente vai acompanhando a ousadia que tem mais dicas vindo por aí. Mas a Então, primeira dica é... Dani, resumo do que o Paulo disse. Procura quem não está rejeitando tanto assim o prefeito e, para além disso, com quem estiver rejeitando, você vai apresentar, né, o que ele fez, né, de bom. Quer dizer, você vai fazer o compilado das obras, né, dos 4 anos. Tomara que tenha coisa para mostrar, porque às vezes, né, infelizmente, me dá. Mas, enfim, isso já é outra coisa, Eu tô né? vendo uma pergunta aí da pastora Tânia Amara. Quais provas são válidas para a hora das denúncias? Essa pergunta é para Noelle. É, Tânia, depois. Gente, eu tô adorando meus alunos, né? Nossos alunos estão fiéis aqui, não se cansam de escutar a gente, né? Essa pergunta, cara, Tânia, a gente deixa para uma live com a Noelle, fica colada aqui no Ousadia, porque a Noelle é a nossa especialista, ela é a melhor pessoa para responder isso. Assim. A gente pode até falar algumas coisas, mas a gente não é tão É. especialista nisso. Mas a Tânia está no grupo de alunos, né, Tânia? Você pode levar depois a pergunta para lá. Não, ele vai te responder lá, mas a gente vai tentar trazer aqui. Ô, Paulo, como hoje, né, a gente tem Galo, tem Corinthians aí, vamos entrar para as A gente perguntas. pode começar agora a falar do final da Champions de sábado e pré-jogo do Galo. Tá quase na hora, os caras tudo saiu. Então, gente, vamos lá para as. Ah, gente, antes de eu falar, fica até o final. A gente agora vai responder as perguntas, porque no final eu vou falar para vocês de uma novidade, para vocês ganharem um material gratuito. Então, eu nunca sei falar essa palavra ao certo, onde que eu aceito, mas Gratuito. enfim, de graça, o que queira que seja, né? Que eu não sei pronunciar. Então, a gente fica, tá? Vamos lá para as perguntas. Se você tiver dúvida, vai deixando aqui, tá? Que eu vou ler. Eu vou fazer para o Paulo, que hoje ele é aqui, o mestre de cerimônias. Vamos lá. Ah, olha, a Noelle tá aqui, lindona. Não tô lenta hoje, hein? Vamos lá. Ah, oh, eu perdi aqui o ponto. Diz aqui. Ah, não, esse é o Euclides, já falei. Qual é o momento para anunciar que sou candidato? Bom, para anunciar que você é candidato é na campanha, né? Imagino que tua pergunta, de fato, jornalista Luiz, deve ser para anunciar que você é pré, né? Para anunciar que você é candidato, depois que você tiver feito a convenção, registro CNPJ, já tiver tudo certinho, fiquem colados, inclusive, porque tem um material vindo por aí muito importante sobre isso. Fiquem colados no Ousadia, inclusive sobre vetos e como cadastrar essas coisas, porque senão você pode, inclusive, impugnar a sua candidatura. É, você pode pisar a bola, né? Se você não entrega um documento certinho, já era, meu amigo, né? Eu já vi várias pessoas cometendo errinhos por aí, já vimos denúncias por aí de pessoas que vão perder por pequenas bobagens, assim. É porque brasileiro gosta de arriscar. Eu sou virginiana e gosto de agenda tudo na hora, né? Mas brasileiro que gosta de fazer a declaração da renda no último dia, né? Acontece o mesmo com o registro da candidatura. E de repente falta um documento, já era, né? Lascou. Então, Gente, e aquela que a gente estava falando um pouco tempo atrás, falta pouco tempo, assim. é. Tipo, aguarda a ansiosidade, toma um chazinho de camomila, vamos focar em outras coisas também, sabe? Vamos organizar, construir nossa história, construir nossa autoridade, pensar na organização da campanha, na organização da nossa estrutura, quem vai fazer o quê, quem é a nossa equipe, entendeu? Segura Aham, um pouquinho. é verdade que o ideal é você aguardar, né? Não existe essa pressa não, ainda, nem tem na convenção, né? Mas muitas pessoas, você sabe, todo mundo que anuncia e fala. Veja bem, quando a gente fala de anunciar, quer dizer de anunciar para muita gente, tá? Não significa que você não pode contar para sua família, nem para seus amigos, enfim, significa fazer um anunciamento público, né? Mas a Glaucia também perguntou como ela anunciar. Quer dizer, dado o caso da pessoa querer falar, o que você indica? O que você acha que é o melhor jeito de se fazer? Porque assim, né? Eu tenho visto algumas pessoas que fazem um anúncio num cardzinho e, sei lá, né? Para fazer um card, melhor não fazer nada. Eu, Porém, tem eu, outra eu, galera que tem feito um vídeo e tem ficado bacana. assim, o que eu gostei, o que eu mais vi até agora são uns videozinhos, assim.
É, também. Inclusive com depoimentos de pessoas falando da pessoa, assim, porque dá um respaldo já. E nas ferramentas de comunicação, agora, voltando para as ferramentas de comunicação, quando você tem um locutor em off, um locutor que não é você, essas pessoas emprestam a autoridade para você. Porque se você ficar só você falando de você mesmo, pode passar impressões não tão boas. Então, o depoimento de alguém falar, porque a Nereia, assim, eu posso falar da Nereia muito bem, eu conheço a Nereia, doutora em ciência política, uma espanhola que veio, desbravou o Brasil, conquistou todos os corações, vocês vão ajudar a gente a chegar em 10 mil pessoas agora que curte a gente aqui no Ousadia no Instagram, entendeu? Então é eu emprestando um pouco do que eu conheço da Nereia. Então acho que é isso e isso é importante. Mas o candidato tem que falar, tá? Candidato que não fala não ganha eleição. Isso Ah, tem que com ficar bem certeza. claro. Se Candidato você fala ficar escondido, candidato fala e candidato se posiciona. com certeza. Ô, Vale de São Pantera, me manda um direct. Vamos lá, mais uma dúvida lá. Deixa eu descer. Aqui, a Fabiola perguntou justamente, né, sobre o fato da reeleição, mas a gente já falou que, Fabiola, a gente falou que não temos certeza, né, de como que tá o cenário, se tá mais para renovação ou para reeleição, né? Fabiola, eu acho que depende muito, inclusive, daquilo de uma coisa que a gente falou no início da live. A gente tem mais de 6 mil municípios no Brasil. Assim, como marca geral, depois os cientistas políticos vão fazer um cálculo assim, a maior parte dos municípios teve reeleição ou não teve. Mas para o seu caso específico, você tem que olhar para o seu prefeito. A gente, mesmo caso, há pouco tempo atrás, a gente está discutindo um caso de um prefeito que tinha muita rejeição. Então, se você tem um prefeito que tem muita rejeição, a Nereia está em São Paulo, São Paulo tem um histórico que nunca teve um prefeito reeleito. Então eu vou falar, o Bruno Covas tem grande chance de ser reeleito? Não sei. Por assim, se ele conseguir, vai ser a primeira vez na história de São Paulo que vai ter um prefeito reeleito. Então, tipo assim, isso também, para eleição, que é uma eleição municipal, voltando àquela coisa, só para ser chato, eleição municipal, que é cada cidade é um cenário, então você tem que estudar o seu cenário, o seu local, então você tem que pensar muito nessa discussão, assim. Gente, não é por nada não, mas análise de cenário é fundamental. Eu sei que muitas vezes vocês querem pular e já querem ir para a parte divertida, que pôr na rede social, é fazer anúncios, santinho, mas não tem jeito. Se você não sabe, se você não escutou as pessoas, se você não conversa, você vai fazer uma campanha da tua cabeça, mas a melhor campanha na tua cabeça não é a campanha ideal para as pessoas que têm que te votar, e não eres tu que vai se eleger, né? As pessoas, então não tem jeito. O Gustavo colocou uma frase aqui que eu gostei muito, né? Ele diz assim: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será uma consequência da boa preparação. Com certeza, não tem jeito, né? E até porque você se preparar é fundamental para vencer, e vencer é apenas o primeiro passo, né? Depois disso tem muito mais. Então, teu objetivo nunca pode ser só se eleger, né? O mandato tá lá, esse que tem que ser o teu objetivo de fato, né? Tem que ficar claro que ganhar, ganhar é só o primeiro passo. Exatamente. Depois vem, não. Ó, Tiago, seu lindo Tiago disse: eu sadia política Funote Machado. Adorando a live. Ah, que bom. Vamos lá. Ah, o Valmir, a gente já fez a pergunta, né? Senildo gostou. Prefeito, já falamos. A Tânia também. Qual o peso das redes sociais em relação ao corpo a corpo neste ano? Qual a tendência? Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? É. Normalmente com o dólar a R$ 6. Eu acho que as pessoas estão desconsiderando muito ainda a forma de campanha offline, que a gente chama, né? Que é a fora das redes sociais. E principalmente estão considerando muito, inclusive, o peso das TVs e rádios. Assim. Eu acho que as pessoas estão muito encantadas ainda com o peso da. Assim, rede social é importante? Sim, a eleição de 2018 no Brasil comprovou isso. A eleição do Obama em 2002 já provou o peso das redes sociais. Então, se a gente pode voltar a 12 anos, 2002, 18 anos, para começar a falar isso.
que eu sou de Mas eu vou humanos. falar também uma coisa, igual a gente estava falando antes, o Brasil são muitos brasileiros. Quer dizer, em São Paulo te garanto que a rede social vai ser super importante. Mas talvez em uma população do interior da Lagoas não seja tanto assim, né? E tem outra coisa, para além dessa realidade da internet, da cotidianidade, também tem a questão de como que está se vivenciando o vírus, né? Tem cidades onde parece que tá tudo igual, as pessoas saem, estão fazendo visitas, etc, etc. E tem cidades onde não, né? Belo Horizonte, São Paulo, enfim, né? Eu Goiás, sou de uma cidade do interior que é vida normal. é. O pessoal tá fazendo tudo, assim. Aham. Então, Porque isso não é mais preocupa um com isso. motivo para você ficar atento. A rede social esse ano pode ser fundamental em alguns locais, mas não em todos. E a chave, eu acho, para essa eleição é você saber fazer a leitura de onde você vai jogar. Porque se você fica escutando o marqueteiro que fala que a rede social é a chave da coroa, né? A joia, né? Que vocês falam. E você vai lá e investe lá, mas você não reparou que no seu município não bem assim, você vai errar. Então, gente, cenário, escute, observe, veja. Não é à toa que o Paulo está aqui para falar para vocês, tá? São duas coisas, né, Né? Eu acho que são duas coisas. É isso que você falou muito bem, que é o desenho de cenário, que a gente está pregando muito isso. E outra coisa é um mix de métodos, assim. É. Nenhum método é perfeito sozinho, assim. Você participou de uma live pouco tempo atrás que estava discutindo sobre isso, inclusive. Como até a eleição do próprio Jair Bolsonaro teve muito de televisão também, assim, entendeu? Então, Eu pode sempre falo falar. uma coisa: eleição é como carteira de investimento. Você não vai pôr todo o seu dinheiro numa única coisa. Você tem que diversificar o produto, tá? Então, gente, isso que o Paulo falou é crucial. Faça a leitura do cenário e também diversifique, sabe? Não aposte tudo numa coisa. Ainda mais numa eleição tão incerta quanto essa aqui, né? Que a gente não sabe muito bem o que irá dar. Paulo, mais uma pergunta do Mike. Ele diz assim, sobre transferência de autoridade, né? O vice-prefeito está concorrendo para ser o prefeito atualmente, né? E ele disse assim: o prefeito tem boa aceitação, mas o vice menos. Vocês acham que pode dar certo? Você Acho que conseguiu sim. entender? Entendi. Eu acho que sim. Acho que sim. O Eu prefeito também tem grande acho. chance, o prefeito tem grande chance de transferir. Ah, porque acontece? Aí é uma transferência direta. Não é uma Aham, transferência do presidente da República para a prefeitura, entendeu? É transferência prefeito para o vice-prefeito. Que é o exatamente. que a gente estava discutindo lá no início da live, que o problema das prefeituras, que as pessoas pensam, a disputa presidencial vai influenciar. Influencia alguma coisa porque não estamos isolados, mas assim, agora se você tem prefeito transferindo para vice-prefeito, sim influencia. Que é a mesma coisa, se você tem um corpo de vereadores apoiando um prefeito, um corpo de vereadores atuais apoiando um prefeito, assim você tem peso. Entendeu? Que é a mesma coisa. Se você tem um partido que é forte nessa cidade, um partido que tem história nessa cidade. Temos várias cidades. Eu Aham, já trabalhei em campanhas no Brasil. Eu já trabalhei em campanha que na cidade só tinha dois partidos. Então, se você, ou você é do partido A ou do partido B, porque se acontece, o partido C geralmente tinha 1 ou 2% dos votos. Então, para você participar, você tinha que ter esse passado dos dois partidos. Então, aham, tipo assim, é. é aquela coisa do cenário que você acabou de frisar, e a gente está falando às vezes da live, assim. Então você tem de conhecer seu eleitor, você tem de conhecer o cenário que você está falando. O Pepperson fez uma pergunta parecida, né? Que ele deve ser candidato a vereador dentro do partido do prefeito. E o prefeito não está muito bem avaliado. E ele está perguntando como não ser relacionado, né? Um com o outro. Como não se ligar. Eu acho que a primeira coisa, então, é construir a sua autoridade. Ser Qual que é a, desvinculado um pouco do partido, nem focar muito em você. qual que é a sua autoridade, Peterson? Qual o seu diferencial para essa campanha? Pensa nisso. Qual que você e por que você então escolheu esse partido? Entendeu? Então tem de Aham. pensar, você tem que ter, inclusive pensar muito sobre você, inclusive. O Tiago pergunta: estou pensando em fazer uma carta de adesão na minha campanha, pois quero fazer uma campanha em movimento. Acha que seria interessante? Acho. Acho que todos esses respaldos são pessoas importantes na cidade, não faz mal nenhum. Ótimo. Agora só pensa como divulgar isso, tá? Porque, É. tipo, carta de intenção, você entregar um folheto com milhões de assinaturas, as pessoas vão passar reto, assim. Talvez se você vir numa rede social ou um vídeo de vez em quando aparecendo as pessoas, eu apoio Nereia Ramírez.
é mais Você interessante. tem que conseguir atrair a atenção da pessoa, né? Quer dizer, não é só a ideia, que é ótima, também é como você irá executar, né? Implementar essa ideia. O Carlos Fernandes está falando assim, só pré-candidato a vereador. Quais as chances de um candidato vencer essa eleição com poucas ideias e sem recurso financeiro? Bom, veja bem, com poucas ideias é mais difícil. Sem recurso não é impossível, não, né? A gente sabe que dinheiro sempre ajuda, mas também não é impossível, né, Paulo? Nereia já respondeu, concordo plenamente. Com poucas ideias, eu acho impossível. Vamos lá, última pergunta e aí a gente fecha. O Valdesson está perguntando sobre o uso do WhatsApp. Cara, quer saber? Eu acho o WhatsApp, se você piscar, tem mais importante do que rede social. Sabia? Porque todo mundo acessa, quer dizer, a frequência das pessoas no WhatsApp é muito maior do que na rede, na maior faixa de idades, né? Mesmo até quem tem mais idade. E dois, porque você não depende do algoritmo, né? Com certeza vai te entregar. O problema é que para você entrar em contato pelo WhatsApp, você precisa do número do telefone da pessoa, certo? Aí que a rede social entra como um jeito de você conseguir angariar, né, todos esses cadastros. Mas digo mais, gente, se você quer usar o WhatsApp, você tinha que ter começado, porque se você quer fazer seu banco de dados começando no dia da campanha, você está muito atrasado, né? Você não vai conseguir ter o rendimento que você teria se já tivesse hoje com um bom banco de cadastros, não é, Paulo? Sim. Uma coisa que as pessoas que nos acompanham há mais tempo, os seus alunos da pré-campanha do Ousadia sabem isso. Pré-campanha foi um tijolo. Agora a campanha é o bloco de tijolo que dá para. Só que tem um detalhe. Ainda tem muita coisa para ser feita, tá? Com O certeza. pessoal que fez só as aulas de pré-campanha, não se assustem que tem coisas ainda para ser feita. Tem muita O coisa. pessoal, E, gente, pode não se falar. confia, tá? Porque você pode ir muito bem hoje, você pode se confiar e acabar o último, tá? Quer dizer, pré-campanha é uma coisa para você começar e não parar. Agora você tem que continuar com tudo, não tem jeito, né? A longa jornada, tipo assim, você deu um primeiro passo muito bem dado, mas você pode escorregar no segundo passo. Então, tenha sustentação no segundo passo, sim. E assim, É, nós aqui do Ousadia estamos aqui, inclusive, para ajudar vocês a ter mais força e solidez nos próximos passos. Assim. Acho que isso é exatamente. muito claro. Assim. Antes de falar do bônus, gente, última coisa. Vou responder ao Pepperson porque ele está perguntando sobre análise de cenário. Sim, tu pode fazer uma pesquisa porta a porta, tu pode fazer um formulário no Google, tu pode fazer enquete, caixinha de perguntas nas tuas redes, tu pode escutar a pessoa quando vai comprar pão, quando está no Uber, quando está no supermercado, entende? Tudo isso são jeitos, claro, uns mais profissionais, outros, né? De um jeito um pouco mais meio assim, mas são todos jeitos de você conseguir ter insights do que as pessoas estão pensando. Então, gente, com certeza faça, é melhor do que nada. É claro, igual você falou, sem pedir voto, mas você pode, tá? Só não pode depois, imagina, se você pode ter, bom, isso já fica um pouco mais tenso dependendo do momento, mas tu pode sim fazer perguntas do que ele se preocupa, o que ele pensa, o que ele acha que precisa melhorar, sem problema nenhum. Então, vamos lá, gente, O falar. bom político sempre está com o ouvido atento. Exatamente. Ó, gente, vamos lá, falar do bônus. Se você quer uma listinha, um checklist com todos os documentos que você precisa para o registro da candidatura, para você se preparar, né? Ser estilo Nereia europeu certinho, já começar a juntar tudo. Você só tem que ir na minha bio, responder uma pesquisa rapidinho e aí tu vai receber depois um link para descarregar, tá? Tanto esse checklist que foi feito pela doutora Noelle, tá? Que a gente falou, que é a responsável pelo nosso jurídico aqui, né? Para falar tudo para vocês. E também tem o quê? Tem também um PDF com o passo a passo para você fazer a solicitação para veicular anúncios nas redes sociais, tá? Políticos e sociais. Gente, lembrando de uma coisa, tem galera que está pensando que você confirmou a identidade, já fez o processo. Não, tá? O processo tem 4 fases. Você tem que confirmar a identidade, criar o rótulo, vincular a conta de anúncios e quando você for anunciar, escolher o rótulo certo. Beleza? Então, se você gostaria desses materiais, vai rapidinho no link da bio agora, você responde e pronto. Minha equipe vai enviar para você. Só tenha paciência, tá? Vai demorar um tiquinho que já é de noite, já coitada da Angélica já tá descansando. Mas amanhã de manhã você deve receber. É que o povo é muito ansioso, né? Eu recebo mensagem o dia todo. Eu fiz a pesquisa e ainda não recebi. Falei, gente, calma aí, Angélica, não é um robô, não, né? Coitada. As pessoas têm direito ao sono. É, pois é. Não Mas, é porque nós dois dormimos pouco que as pessoas não dormem. pois é, né?
Mas é isso, gente. Fica de olho, tá? Que a gente vai trazer cada vez mais conteúdo, mais coisas. Vocês já sabem, tem jurídico, tem análise de cenário. A gente vai começar a falar muito de campanha, do que vocês precisam começar a focar agora. Então, né, basicamente isso. E acompanhe as stories. Se você não tá no Telegram, corre para o Telegram. Porque no Telegram, o Paulo, a Noelle e eu estamos dando dicas diferentes, tá? Que não vão aparecer aqui. Então, depois não me manda mensagem. Ah, Nerea, manda para mim. Não manda. Que vai lá no Telegram que tá livre, tá? Porque senão eu passo o dia inteiro repassando o treino. A gente avisa antes. A gente é amigo, a gente é amigo e avisa antes. Exatamente. Ô, Paulo, muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui. Olha, E aí, gente, a pastoria Tânia disse, é aquela pesquisa que você colocou na comunidade sadia? Sim, a pesquisa que está na comunidade sadia você pode utilizar. Eu já fiz um formulário para meus alunos, então eles já têm lá. Você pode utilizar, Tânia, beleza? Ah, olha a Simone disse, o Telegram tá show. Ou seja, a pessoa já pode ir lá. Então, Paulo, então é obrigadão, isso, viu? compartilha com todo mundo. Estamos aí na batalha dos 10 mil. A Nereia não tem tanta esperança igual eu. Ah, o Eu sou Paulo e eu mais estamos fazendo otimista. apostas, né? De quem que vai chegar primeiro. O Paulo A tá gente achando está que é num logo logo. bolão. Gente, me ajuda para ganhar o bolão. Não vou falar a data que eu apostei, mas me ajuda a ganhar o bolão. Então é isso, gente. Estamos sempre aqui, todo dia tem conteúdo nos stories, no feed, no Telegram. Fica aqui, entra no link da bio, cola com a gente, cada vez mais pessoas, manda para os colegas, manda para os outros candidatos. A gente falou isso aqui na live, a Nereia falou, eu falei. O partido da sua cidade precisa de voto. A cláusula de barreira existe e a gente precisa superar a cláusula de barreira. É isso aí, ó. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Abraço.